Ai, queridos, que emoção, que privilégio poder estar aqui e compartilhar das coisas do Senhor. Eu fiz assim um monte de esboço e vou fazer, vai ser a moda antiga, tá? Papelzinho aqui. Eu confesso para vocês que vai ser assim, vai ser algo mais do coração do que talvez alguma coisa mais assim elaborada. Eu tenho certeza que vocês já tiveram melhores preletores do que eu aqui, mas com essa qualidade de quem teve o privilégio de estar na vida do Roberto, acho que ninguém, né? Só eu mesmo, né? Então eu vou ficar assim, muito tranquilo com isso. Eu queria, antes da gente começar com a palavra, estou enrolado aqui. Deixa eu desenrolar aqui meu papiro. Pronto. Antes da gente começar com a palavra, eu mandei umas fotos. Eu não sei se dá para a gente rolar essas fotos agora, pode ser? Só para confirmar o que o Roberto está falando, eu queria... Deixa eu sair da frente aqui, né? Por incrível que pareça, aquele ali sou eu, tá? Do lado de cá. Sou eu. Acho que o restante vocês já identificaram ali. O Roberto já deu para identificar ali? Não? Olha, esse aqui, ó. Ó. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro batismo, um dos primeiros batismos lá da Sal e Luz, em que o Roberto esteve com a gente. E era um grupinho bem pequenininho. Estava começando, embrionário. E a gente buscava muito o Senhor, orando ao Senhor, porque a gente precisava de ver Deus agindo. Passa outra foto. Essa aí foi onde o Roberto começou a aprender a amar a obra, né? Assim, nós ensinamos, assim, na prática, a amar as coisas do Senhor. Por isso que talvez ele esteja aí já... não é novidade para ele isso. Ele estava quantos anos ali, Roberto? 11? 12? Não, 15. 15 anos. Continua odiando obra. Continua? Acho que foi ali que você ficou traumatizado, né? Sabe o que a gente fazia? A gente conseguia colocar um caminhão de areia para cima em 1 hora. Era assim... você tá vendo essezinho aqui? Com um balde na mão? Não é você não? Hã? Não é você não, Delei? Tá ali, ó. Olha só. Acontecia um negócio assim, sobrenatural. Tinha um monte de areia. Tá vendo aquilo tudo, aquela marca ali, ó? Era um monte de areia que desaparecia em 1 hora. Era uma alegria que eu nunca experimentei. Eu acho que eu nunca mais passei por uma alegria igual que a gente tinha ali. De terminar, botar aquilo para cima e todo mundo sorrindo lá. Passa a outra foto. Vê se tem mais. Aí, essa foi mais uma parte de obra ali também. Tá o Roberto aqui e Delei ali do lado ali, tá vendo? O Roberto tá atrás de mim. Naquela época era Júnior, né? Era o Júnior. E pode passar a próxima. Tá vendo aquele casalzinho ali? Pastor, tô gostando da Sheilinha. O que eu faço? Vamos orar, cara. Vamos orar. Não, peraí, volta lá um pouquinho. Não vai vacinar não, não. Isso aqui foi mais embrionário ainda, porque era um culto na garagem da minha casa. Então era assim, onde é o culto? É o culto na garagem. Então aí era a garagem, a reunião começou aí. Depois nós tivemos que mudar para outra garagem do meu sogro, que era maior, para depois aqueles espaços que a gente estava fazendo a obra lá. Mas ele foi interessante, porque, olha só, namora com alguém que te olha assim, ó, tá vendo? Na hora do culto você fica assim, ó. Ó. Pastor, a gente pode namorar? Eu falei, cara. Hein? Vem cá, Xelinha. A gente pode namorar? Vamos orar. E assim, foram passos dados, muito interessante, porque tudo era debaixo de conselhos. E nesse tempo aí eu já via no Roberto um potencial. E outra coisa, a gente vai ver que discipulado tem que ter paciência. Porque nesse tempo aí, Delei já estava chegando na igreja. E nós não tínhamos músicos. Era uma igreja sem músico, não tinha músico. E aí, olhando para o Roberto, tu podia tocar, cara. Imagina a nota que ele tocava, era
Dom, 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 dom. Toda música tinha aquela. A minha sogra chegava e falava assim: manda esse menino parar. Dona Marisa, lembra? Manda esse menino parar. Mas não tinha sabedoria nenhuma. Eu conseguia ver no Roberto esse potencial. Eu falei: cara, não desiste não, continua. E você chegou aí para a escola de música? Mandamos ele para a escola de música, aprendeu a tocar, foi crescendo, desenvolvendo, e a gente foi vendo no Roberto potencial. O que a gente faz no discipulado? A gente vai ver que discipulado é você perceber nas pessoas coisas boas. O que a gente vê? Geralmente nós paramos para falar mal das pessoas, para ver o lado ruim. Mas quando eu vou discipular alguém, eu tenho que ver que nele tem coisa muito melhor do que coisas ruins. Tem muito mais talento, tem talentos escondidos, coisas que... Tem um outro menino lá, que é o Danilo, que quando ele chegou, ele tinha uns piercing. Naquela época, piercing era um negócio meio estranho. Hoje não, a gente já tem, não se espanta mais. Ele tinha piercing, ele tinha isso, tinha aquilo. E a gente se espantava com os piercings, né? Danilo, você vai tirar esse piercing, porque você é pastor, cara. Ele tirou, cara, e tá quase pastoreando já. Tá fazendo teologia e tá se desenvolvendo. Então assim, cara, como é bom a gente ver a obra de Deus na vida dos nossos irmãos. E assim, para mim aqui é uma alegria muito grande estar nesse lugar, porque eu pude perceber o crescimento, desenvoltura desses meninos. Sheilinha, um coração que vocês não têm noção. A Maria Luísa veio perguntar se a mãe dela era muito crente quando adolescente. Era muito crente. E eu conheci a Sheilinha assim, andando de bicicletinha com uns 12 aninhos de idade, o cabelão assim bem grande, andando de bicicletinha em frente ao ponto de pregação que a gente ajudava. E eu chamava assim: ei menininha, vem cá assistir o culto. Até que um dia ela foi e não voltou mais. E não voltou mais. Eu não tenho essa foto aqui do ambiente, daquele lugar. Parecia que estava na África, né? Isso é uma foto engraçada. Você mostra a foto hoje, você diz assim: estava na África. Você assim: é mesmo? Era assim. Negócio impressionante como o tempo nos faz bem. Como nos faz bem. Tem mais? Ah, sim. Esse eu não sei se vocês conhecem, Leandro. Conhece Leandro? Leandro, ele falou que estaria aqui no primeiro banco, por isso que eu botei a foto dele. Me enganou. Está sendo ordenado ao diaconato, não é isso? Ah, peraí, passa outra. Essa aqui passou na rua, na frente da rua, chorando um dia. Lembram disso? Lembra, né? Chorando, assim, sem consolo, sem saber o que fazer da vida. E nós chamamos: vamos lá. Estava em período de obra, não foi não. Eu estava fazendo alguma obra lá na igreja. Ela entrou, nós oramos por ela. Gente, uma voz maravilhosa. Que é isso? De onde saiu isso? É sobrinha de Delei. É da família de Delei. Foi da família de Delei. Ou toca ou canta, não tem jeito. Toca muito ou canta muito. Bom, acho que acabou. Ah, tem mais essa aí. Eu não ia colocar essa. Como? Eu não ia colocar essa. Você vê que tem muita gente, então você protege o pão e pega o resto. Eu não iria colocar essa, mas assim, eu não resisti à tentação. Pequei. Irmãos, vamos abrir comigo a palavra do Senhor. Mateus 28, 18 a 20. Na realidade, isso aqui é a diplomação dos discípulos de Jesus. Jesus andou com esses homens durante 3 anos. A gente vai perceber no discipulado de Jesus que a gente deveria aplicar algumas coisas na nossa vida. Porque ele vai ensinando e ao mesmo tempo ele vai dando testemunho de si. Ele vai servindo de exemplo para aqueles discípulos. E se a gente aplicar isso para a nossa vida, é a forma de discipulado que nós deveríamos fazer. Quem é que deve discipular? Aquele que já está maduro. Ele está numa maturidade de fé. Ele é um exemplo de vida. Ele pode testificar com a sua vida, ele pode falar com o seu testemunho de vida, ele pode falar com as suas ações. Jesus fazia isso, então ele andava com os seus discípulos dia a dia, comia com eles, andava com eles, estava com eles todo o tempo, ensinando, mostrando na prática o que fazer. E um dado momento ele comissiona, assim: vão, prega, Roberto, né? Vão, façam a obra. Jesus vai dando autoridade e vai dando liberdade de ação. E aí chega um momento em que ele chega agora, nesse momento quase de diplomação dos seus discípulos. Ele vai dizer assim: então versículo 18, do capítulo 28 de Mateus. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo seguinte: portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo assim: olha, vocês aprenderam tudo o que deveriam aprender. Vocês, lembra que Pedro, chega um momento que ele diz assim, Pedro fala para Jesus: Jesus, eu estou pronto para te seguir até a morte. O que Jesus fala para ele? Pedro, você não está pronto ainda. Hoje mesmo, você vai me negar. A vida do discípulo é assim: nós não somos perfeitos. Somos falhos, nós temos falhas, nós prometemos às vezes a fidelidade de não errar em nada, mas num dado momento nós erramos. Só que Jesus não desiste dos seus. E Pedro é apacentado por Jesus de forma que ele, ao encontrar com ele, assim: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me amas, sim, eu te amo, Senhor. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então vai, Pedro, agora e apacenta as minhas ovelhas. Então tem um time para a gente ficar pronto nesse negócio. Agora, ser discípulo, a gente vai ver que ser discípulo é estar insatisfeito com a nossa própria vida. Quando eu olho para a minha vida, eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu quero mais. Eu quero ser mais santo. Eu quero mais do Senhor. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero ser mais usado por Ele. Eu quero que Ele me use dia a dia. Eu quero ser um instrumento nas mãos dEle. Então, quando eu olho para a minha vida e olho para mim como discípulo, eu sei que eu sou falho. Eu sei dos meus erros, dos meus fracassos. E quando Paulo vai pregar aos romanos, que está falando aos romanos, na carta aos romanos, no capítulo 3, ali, ele vai dizer que toda boca chega diante do Senhor, o quê? Calado, já viu? Porque a gente não tem desculpa, nem temos argumento nenhum diante do Senhor, com as nossas falhas, com o nosso pecado, com os nossos erros. Mas é esse camarada cheio de erro que Jesus está chamando. É essa pessoa com todas as suas falhas que o Senhor está chamando para andar com Ele. Eu fico impressionado com esse caráter de Jesus, com esse chamado. Ele chama a gente que não está aqui, nem sabe o que vai fazer da vida. Mas Ele chama cada um de nós para uma grande causa, para uma grande obra. Ele diz assim: todo o poder, Jesus está dizendo, tudo me foi dado. Quando a gente vai em nome do Senhor, a gente vai debaixo de toda essa autoridade. Por isso que o inferno treme. Por isso que coisas sobrenaturais acontecem, porque você não vai pelo seu nome, você não está no seu nome, você está debaixo de um nome que tem toda a autoridade. Ele vai dizer: vá, olha, toda a autoridade foi me dada, tudo que eu precisava está comigo, olha, eu conquistei o que tinha que ser conquistado. Agora vocês têm que fazer uma coisa. Portanto, por causa disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo algumas conversões que me espantam. Lembra daquele endemoniado de Gadara? Era um cara que era amarrado com corrente, ele não podia fazer, não tinha sociabilidade nenhuma, ninguém podia se aproximar dele, e quando Jesus o liberta, ele queria andar com Jesus, queria ir com Jesus, disse: não, você não vem comigo, você vai voltar para a tua terra e vai contar o que Deus fez na sua vida. Então a gente olha para esse discipulado e às vezes olhamos também para a nossa vida e achamos que nós não temos o que falar, não temos o que ensinar, não temos o que falar para as pessoas. Mas vejam bem, esse homem teve uma experiência tão impressionante com o Senhor, que a própria vida dele já era um ensino. E vidas se renderam, vidas se converteram por causa do testemunho desse homem. Quando eu olho para a minha vida e olho para você olha para si mesmo, você já tem algo para compartilhar com alguém, para compartilhar com aquele que nada tem. Talvez você tenha muito pouco, mas esse muito pouco é muito para alguém que não tem nada. Então, quando você fala de Jesus e quando você incorpora essa ordem de Jesus de fazer discípulos, gente, é um privilégio. Passaram-se quase 30 anos já nessa brincadeira, né? Quase 30 anos. E eu venho aqui para testificar daquilo que eu semeei lá atrás. Olha, eu sempre dizia para o Roberto, você vai ser um pastor muito maior que eu, cara. Roberto, você vai ser um cara, olha, Deus vai te abençoar muito. Você tem um privilégio de traçar um caminho em que você vai ter maturidade, conhecimento, facilidade.
E tinha outra coisa interessante, eu não podia pregar 2 mensagens repetidas lá na igreja, porque ele falava assim: Moisés, você pregou essa mensagem no dia tal, não foi? Era um problema, aquele negócio de a gente catar uma mensagem velha, sabe? Vou lá, o que eu vou falar hoje? E acho que eu pegasse isso aqui que eu preguei há 2 anos atrás, aí chegasse assim: Moisés, essa mensagem você pregou naquele dia, não foi? Então assim, irmãos, fazer discípulo é muito bom. Eu estou numa igreja, visitando uma igreja em Portugal, ajudando uma igreja em Portugal, em que tem um culto com 25 pessoas. A média de idade é na faixa de uns 80. É uma igreja que não fez discípulos. E eles têm muita dificuldade, porque eles se apegam a algumas palavras e acham que não tem que fazer discípulo. Porque é Deus que vai mandar. O Senhor, olha só, Deus vai mandar, claro que vai mandar. Quem é que convence o coração do homem, senão o Espírito Santo de Deus? Agora, se eu não crer que Deus encontra os seus eleitos através da minha palavra, da minha pregação, olha só que coisa interessante. É Deus que elege. Ele elege, mas eu tenho a convicção de que Ele usa o meu testemunho para que pessoas sejam alcançadas pelo poder dEle. Esses irmãos estão lá esperando meio que a morte chegar. Porque quando eu cheguei lá, eu estou lá um ano e alguma coisa, 2 anos já com ele. O primeiro ano não tinha uma visita, uma pessoa que pudesse visitar aquela igreja. Eles não conheciam, não sabiam como fazer, e eu percebo que eles não têm amizade, porque não tem coisa melhor para você fazer discipulado do que amizade. Você ser amigo de alguém. Essa é a chave do evangelismo, é você ser amigo de alguém que a partir da amizade você possa falar das verdades do evangelho. É muito chato aquele crente que fica falando do evangelho antes de conquistar o coração das pessoas. As pessoas se fecham, elas não querem ouvir. Mas quando você ganha o coração de alguém, é muito mais fácil você tocar nas necessidades dele, porque todos temos necessidades que são necessidades do Senhor no nosso coração. Todas as pessoas, não tem rico, pobre, branco, preto, qualquer um tem essa necessidade. Agora, quando você ganha o coração, é fácil. Lá nós temos essa dificuldade. Os irmãos, eles não conseguem, além de ser um país assim, difícil de evangelismo, porque as pessoas estão fechadas ao evangelismo. Portugal, quando a gente olha para Portugal, pessoal, a gente pensa que Portugal é um país católico, mas ele foi católico de outras gerações. Hoje, os filhos não vão sequer à igreja. As igrejas viraram ponto de turismo. Eles têm uma tradição de querer batizar filho, casar, quando casam, né, nas igrejas católicas, mas não tem Cristo no coração. Eles não têm, não é um país cristão. Na realidade, está agnóstico, está sem percepção de Deus. Então é muito difícil você chegar no coração de um português. E uma igreja que não pensa em discipulado, que não pensa, ela está fadada ao fracasso e à morte. E aí, depois de fazer algum tempo lá, eu fiz algumas mudanças, tentando trazer algumas mudanças, é muito difícil trazer mudança. Estamos conseguindo levar pessoas para ouvir o evangelho, mas é tão difícil porque as pessoas que estão dentro, elas conseguem botar as pessoas que estão chegando para fora. Olha só a responsabilidade que nós temos de ter uma igreja acolhedora, de você identificar quem está chegando, ver potencialidade naquela pessoa de ser um discípulo de Jesus, porque quem chegou aqui veio porque o Senhor trouxe. Alguém investiu tempo na vida dessa pessoa convidando. E aí a igreja envolvida, ela abraça essa pessoa em amor. Irmãos, o mundo está carente desse amor. O mundo está carente de gente que incorpore essa visão do Senhor de fazer discípulos. Fazer discípulos é custoso. Fazer discípulos não é barato. Custa nosso tempo. Custa muitas vezes você ter que se anular. Mas não tem coisa mais preciosa do que você ver Cristo sendo moldado no coração do outro. Não tem dinheiro que pague esse momento que eu estou aqui. Não tem, eu cheguei ali, só chorava. Ainda bem que chorei lá, né, Roberto? Estou conseguindo segurar aqui a onda aqui, né? Mas não tem dinheiro que pague esse negócio. De você chegar aqui e ver uma igreja sendo plantada ou plantada. E como o Roberto falou, isso é extensão do meu ministério, que é pequenininho. Mas investir tempo na vida dele, na vida da Sheilinha, que tem uma família abençoada no Senhor, que está abençoando outros, que estão abençoando outros. Eu preciso olhar para esse texto e entender que eu não estou de passagem nessa terra.
que eu tenho uma responsabilidade, que o Senhor me imbuiu de um compromisso, em que eu não posso perder o meu tempo. E esse é um tempo que ninguém mais tem tempo, mas nós temos tempo para maratonar na Netflix, né? Você já percebeu que a Netflix só vai contra nossos ensinos? Qualquer filmezinho, qualquer coisa, tem lá um dedinho para desviar do ensinamento cristão. E nós perdemos tanto tempo com isso. E nós não consumimos nosso tempo, gastando nosso tempo com o nosso irmão em oração, em ministração, no cuidado. Irmãos, vale a pena. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo. Irmãos, tudo que Jesus mandou é muita coisa. Por isso que a gente leva a vida inteira aprendendo. Então não desanime. Ainda que você não esteja obedecendo tudo, Deus tem um tempo na nossa vida para trabalhar no nosso coração. Ele trabalha nas nossas fraquezas. Ele trabalha nas nossas dificuldades. Mas você vai chegar ao ponto de ter a maturidade de ser parecido com Jesus. Porque o discípulo, o desejo dele é ser parecido com Jesus. O desejo de Deus é ter filhos parecidos com Jesus. E nós estamos nessa caminhada. É nesse apoio mútuo, nessa caminhada de um suportar e apoiar o outro, é que nós atingimos a maturidade. E quando eu olho para essa questão de ser discípulo, quem é que é discípulo? Discípulo é aquele que, eu vou dizer aqui que escolheu estar ao lado de Jesus, mas olha, não é bem assim, é quase assim. Na realidade, o Senhor te escolheu, tocou no teu coração, fez o impossível para que teu coração fosse desmanchado e assim, ele pudesse ser derretido por um poder que você nem sabia que era. O Roberto amava mais o Botafogo do que o Senhor, não era, Roberto? Eu não sei o que ele fez, acho que um dia ele queimou a camisa. Não, vou contar isso não, né? Posso contar isso não, né? Não, nunca. É heresia, né? Mas ele assim, era um negócio assim tão doente que ele assistiu o jogo do Botafogo de joelho. Ele assistiu o jogo do Botafogo de joelho. Eu falei, cara, olha só, você tá maluco? Que história é essa, rapaz? Não, senão ele vai perder. Ele perde mesmo, tá perdendo. Até hoje. Bem, ensinar alguém que tem que amar mais ao Senhor do que ao Flamengo, ao Fluminense, porque nós dedicamos às vezes mais amor a essas coisas. Irmãos, não é proibido, né? Não é proibido, mas olha, o Senhor quer a primazia. Então quem é discípulo? Discípulo é aquele que escolhe seguir a Cristo. Lembra? Escolhe. É que na salvação tem um negócio interessante. Tem a ação de Deus, mas tem a minha responsabilidade. Porque eu posso ser um crente capenga. Você quer ser crente capenga? Meia boca, carnal, como Paulo diz? Não, nós não queremos isso. Uma igreja carnal? Não, nós não queremos a igreja carnal. Então eu tenho uma escolha nesse negócio? Eu tenho uma participação. Não é da salvação, mas eu tenho uma decisão. Algo que o Senhor coloca no meu coração. Na realidade, Ele coloca no meu coração o desejo de ser parecido com Ele. De desejar ser espelho de Cristo para as pessoas. É isso que o discípulo se torna. Ele é um espelho de Cristo. E aonde ele chega, Cristo está chegando. Já pensou? Aonde você chega, Cristo está chegando, porque você vai debaixo da autoridade dele. Então, isso envolve, irmãos, compromisso. Olha só, você é comprometido com essa obra? Comprometido com Cristo? Comprometido em socorrer seu irmão quando você perceber que ele está em dificuldade ou caiu no pecado? Porque é outra coisa que o discípulo tem que aprender, é conviver com as falhas do outro. Nós podemos a qualquer momento cair e cometermos os mesmos deslizes. Mas olhamos às vezes para o erro do outro, do nosso amigo discípulo de Jesus, que cometeu algum erro, e nós o condenamos, e nós o pisamos, e no lugar de levantá-lo da sua queda, nós o afundamos mais ainda. E nos esquecemos de que eu posso cair na mesma situação. O discípulo de Jesus tem que ter compromisso, uma disposição para aprender e obedecer os mandamentos do Senhor. Então, o que eu preciso para ser esse discípulo de Jesus, em que eu possa produzir e produzir com qualidade, e caminhar com qualidade? Eu preciso ter compromisso
com Cristo. Eu preciso ter uma disposição física e mental para aprender das coisas do Senhor. Quem sabe ler um versículo por dia, um capítulo por dia, e aumentando até que você possa dominar cada carta, o Novo Testamento. A gente vai pegando gosto pelas coisas do Senhor. E isso exige de mim obediência. Paulo vai escrevendo a Timóteo, ele vai dizer a qualidade das pessoas que nós devemos ensinar, porque nós vamos perceber que esse evangelho não é para qualquer um. Ensinar e discipular, não deve se discipular qualquer um, porque a gente pensa assim, eu quero a igreja cheia. Às vezes nós queremos a igreja cheia, mas pior do que ter gente não convertida é ter gente que não sabe para onde vai. Gente que é falso convertido, tem um falso convencimento de que é de Jesus. E às vezes tem igrejas que alimentam esse tipo de coisa. E os discípulos estão mais perdidos do que não tem direção, não sabe para onde ir. Então, capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 2, tem uma orientação de Paulo muito interessante. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, vai dizer assim: deixa eu ver se... Segundo Timóteo, capítulo 2. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Olha só, irmãos. Não é que a gente vai perder nosso tempo com qualquer um, mas nós temos que aprender a andar com quem nós estamos dando essa palavra. Para quem eu estou dando a palavra do Senhor? Paulo vai dizer, olha, Timóteo, sabe essas palavras que eu te ensinei? Que você viu, testemunhou, que você aprendeu da tua avó, da tua mãe e comigo. Olha, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens que sejam o quê? Olha, irmãos, a pior coisa que tem é quando nós temos infiéis na direção de uma igreja, na liderança, nos ministérios, gente que não conhece, que não sabe, que não tem compromisso com o Senhor. E ele vai dizer, olha, com essa gente, destaque, percebam essas pessoas, que sejam fiéis e que sejam também capazes, que tenham capacidade de transmitir a outro, porque assim que a palavra chegou até nós, de gente que foi passando para outro, que passou para outro, que passou para outro, que passou para outro, e chegou até nós. Agora, se você olhar o mundo ao redor, você não pode dizer que todo mundo é discípulo de Jesus, pode? A confusão que está aí. Identifique pessoas que sejam fiéis. Ela pode não ser perfeita. Não é, perfeito nós não somos, mas você vê nela fidelidade, capacidade. Por favor, o próximo. Perdão, eu queria ver o versículo anterior, o versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha, você que está ensinando, você não pode fazer isso se você não se fortificar na graça de Cristo. Então você não pode deixar de beber, de se alimentar na fonte, de estar diante daquele que dá toda a graça. Porque discipular e cuidar de igreja e cuidar um do outro não é uma tarefa fácil. Cada um tem um coração, um problema, uma necessidade. E você não vai poder aplicar a sua sabedoria particular para cada um. Você precisa do discernimento de Cristo, do Senhor, da graça do Senhor. Precisa estar fortalecido nele, para que nele você possa compartilhar. Então, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. E o versículo seguinte, versículo 2. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E aí eu pergunto, como é que está o seu coração? Fidelidade? É capaz?
Se não é, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a ser fiel e me dê capacidade, porque eu quero compartilhar da tua palavra com outras pessoas. Irmãos, eu fico dizendo assim, eu imagino assim, imagina a sinergia, a ação, a multiplicação. Uma igreja que segue esse princípio, ela cresce geometricamente, ela cresce em todos os aspectos, e principalmente em maturidade. É uma igreja madura, porque ela tem gente que serve de modelo, para que aqueles que estão chegando possam aprender com aquele que é um modelo. Ele está se espelhando em Cristo, que possa espelhar para outros, e que esses outros já possam copiar isso e transmitir a outros. Você consegue ver o potencial na sua vida? De quantas pessoas você pode tocar? Quantas pessoas Deus tem colocado na sua vida? Gente que não vem aqui, mas está no seu trabalho, com o coração em frangalhos, a família arrebentada, o coração partido, e você tem a fonte da alegria, você se fortaleceu em Cristo, seu coração está cheio de Jesus, e você está ali para falar para alguém, tocar. Irmãos, às vezes não basta um abraço, um toque, uma palavra do Senhor para a vida dessa pessoa, e ela vai ver Cristo em você. Ela vai se sentir tocada por Jesus, ela vai se sentir abraçada pelo Espírito. Irmãos, eu queria que vocês pudessem pedir isso ao Senhor nessa manhã, dizendo assim: Senhor, me dê fidelidade e capacidade. Eu quero, Senhor, tocar em vidas. Eu quero ver vidas sendo tocadas. Eu quero ver vidas sendo transformadas. Eu lembro que o meu conhecimento sempre foi muito limitado. Eu não sou aquela pessoa, aquele teólogo profundo. Mas aquilo que o Senhor me deu, eu compartilhei com aqueles que estavam e estão ao meu redor. E às vezes não precisa de muita coisa. O que você precisa de fidelidade e capacidade. Claro que nós precisamos estudar. Claro. Mas olha, o princípio é que você está debaixo de uma autoridade de Jesus. E que você é capaz. Pelo Espírito do Senhor, você é capaz de fazer coisas maravilhosas. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ver Jesus sendo gerado na vida de outras pessoas. E aí, quando a gente vai para essa questão, tem uma outra orientação muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, em Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16. Efésios, já está aqui? Vai chegar, né? Efésios 4, do 11 até o 16. Olha só, o Senhor cuida da igreja dele. É Ele que cuida. Você veio aqui, está aqui, foi pelo Espírito, o Senhor te trouxe aqui. E Ele, o autor vai dizer assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tem um propósito. Qual o propósito disso? Aqui você deve ter. Tem gente aqui capacitada, que o Senhor já botou, tem trazido, tem levantado, tem aprendido. O Roberto tem sido um potencial na mão do Senhor. Qual o fim? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, quando você olha para isso, vale a pena sonhar. Sonhar com investimento na obra, o investimento no espaço, colocar o seu dinheiro, colocar a sua vida, o seu tempo, porque esse lugar aqui é lugar de tratamento do Senhor, de salvação de vidas. Edificação da igreja. O Senhor levanta pessoas capacitadas para a edificação mútua da igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tem um padrão para nós chegarmos. É claro, eu não cheguei ainda, mas olha, o Senhor está trabalhando na minha vida.
eu fico feliz porque Ele é muito mais paciente do que eu sou às vezes com as pessoas. Mas o Senhor é paciente. E Ele tem paciência para comigo. Ele deseja a minha maturidade, que eu seja maduro. Para quê? Para que eu não seja jogado de um lado para o outro, com ventos de doutrinas. Versículo seguinte: até que todos, ao propósito, até que deixemos de ser como crianças. Olha só, você pode ter chegado aqui criança. O Roberto foi criança, agia como criança naquele tempo, né? Ele corria, sabe onde ele sentava? Estava ele e Sheilinha, ia dar carona para os dois. Ele grandão, ele corria para sentar no banco da frente. Roberto, banco de trás, do lado da Sheilinha, rapaz. Lembra disso? Roberto, banco de trás, cara. Vai lá, fica do lado da Sheila. Era criança. Hoje pai, marido, pastor, modelo. Gente, tem coisa melhor que isso? Fala sério. Para mim, vir aqui, vir ao Brasil, fiquei quase 3 anos lá em Portugal, vir aqui, isso aqui é o meu presente, de vir aqui estar com vocês. É o meu presente. Onde Deus está dizendo assim, vale a pena investir nas vidas. Vale a pena gastar o seu tempo. Vale a pena você orar pelas pessoas. Vale a pena você investir a sua vida em favor dos outros. Ser discípulo é você não querer viver para si mesmo. Eu vivo para a glória daquele que me chamou. E eu quero ser igual a Ele. Poderia falar muito mais coisas, mas acho que não precisa falar mais. Eu acho que é isso que o Senhor tem para a nossa vida. O desafio de você ser discipulador de alguém. Ser discípulo e ser discipulador. Está diante do Senhor dizendo, fortalece-me, Senhor, para essa grande obra. Tocar nas vidas que vão chegar. Acolher e abraçar com redes de amor aqueles que vão chegar aqui em frangalhos. Estar junto das pessoas, abrir a sua casa, a sua mesa. Convidar para comer com você. Ouvir as histórias. Talvez não precisa nem falar muito, mas ouvir as histórias. Deixar que o Espírito possa te usar para tocar nas vidas. O Espírito Santo está fazendo, está trabalhando, está reordenando o vaso. E você está ali co-participante desse negócio. Você está ali participando dessa grande obra gloriosa. Irmãos, é melhor do que ser rico nessa terra. É melhor do que acumular riquezas. É melhor do que viver para a nossa carreira. Claro, todos têm que ter uma carreira, mas olha, a prioridade nossa é que até a nossa carreira seja para a glória de Deus. Até a nossa carreira, o que eu faço, a minha vida, o meu trabalho, ele tem que ser para discipular vidas, para abençoar vidas. Se não for, olha, você está perdendo o seu tempo. É necessário às vezes pisar no freio e dizer, Senhor, qual é o teu propósito da minha vida neste lugar e nesse tempo? Esteja atento para aqueles que o Senhor está colocando junto de você. Esteja atento, às vezes são pessoas que aos seus olhos você não dá nenhum valor. As pessoas não acreditavam muito no Roberto. Lá na igreja eu tinha que brigar às vezes, quando era ele que ia pregar, as pessoas ficavam assim, pô, deixando esse garoto pregar. Sim, é esse garoto que vai pregar. Hoje eu tenho certeza que esses que foram contra, hoje gostariam de ouvir o Roberto, né? Assim. Então, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja que ame. Ame com amor incondicional. Que abrace, possa acolher e possa discipular. Olhe, preste atenção essa semana o que Deus vai fazer com a sua vida. Esteja atento com os olhos espirituais abertos. Porque de repente é uma pessoa que você vai estar abençoando e essa pessoa vai fazer uma grande obra na obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?
Senhor, que privilégio que eu tenho nessa manhã de estar aqui com os meus irmãos, pedindo o teu fortalecimento para a nossa vida, Senhor. Nós somos fracos, imperfeitos, somos falhos, mas o Senhor nos chama a andar contigo, para sermos discípulos do Senhor. Temos uma vida pela frente, Senhor, e a nossa vida toda está diante de Ti. Nós colocamos todos os nossos dias nas Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que Tu possas nos acrescentar muitos e muitos anos de vida, de tal maneira que cada vida, cada dia possa ser vivido para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, e vidas sejam alcançadas através da nossa vida, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que eu tive nesta manhã. E muito obrigado pelo privilégio que eu tive lá atrás, quando conheci Roberto, Sheilinha, Viviane, Rafael. Senhor, que coisa boa, Senhor, poder vê-los trabalhando, crescendo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Toma esta igreja, toma cada irmão nas Tuas mãos, que eles sejam fortalecidos em Ti, Senhor, que a minha vinda aqui possa trazer ao coração deles ânimo, alegria, e Tu possas estar usando a cada um, Senhor, para que eles possam levar a mesma palavra a tantos outros. Nós te oramos e te agradecemos por este privilégio. Muito obrigado, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.